Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Nós ficamos muito felizes com a participação de todos vocês. Como a Polly disse, é o primeiro curso de fiscalização cidadã que a liderança do Novo está oferecendo, em parceria com o Ministério da Economia. O nosso querido Hugo Marques, que é a estrela da noite, está aqui com a gente para falar de um aplicativo muito interessante do Ministério da Economia para vocês. Então, a primeira vez que a gente dá esse curso para o público externo, a gente está feliz demais de ter a participação de todos vocês, assim como a Cecília, a gente sabe que vocês têm seus afazeres, estão aqui à noite, engajados, são pessoas que contribuem para a sociedade, que têm interesse em aprender, e nós ficamos felizes demais em ter vocês como parceiros nessa empreitada, né? Porque é muito importante para nós, que realizamos atividades de fiscalização, saber que esse público e esse curso é direcionado aos cidadãos, principalmente as pessoas que estão aí, os voluntários dos gabinetes, pessoas que têm esse interesse, esse olhar pelo interesse público, né, de tentar verificar se tudo está correto, se a gente pode contribuir para a nossa sociedade. Então, enfim, a gente fica feliz demais de contar com a presença de pessoas tão engajadas como vocês, tá bom? Qual é o nosso objetivo hoje à noite? O nosso objetivo, o meu, o do Hugo, do Gustavo, é falar um pouquinho, lógico, em 2 horas a gente não vai conseguir ser exaustivo na fala, mas é falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que vocês podem ter para fiscalizar os recursos públicos nos seus estados, nos municípios, o que vocês podem fazer enquanto fonte de informação, né? Que tipo de verificação um pouco mais rápida ali vocês conseguem fazer, utilizando dados abertos, utilizando informações que estão públicas, como é que vocês podem apresentar uma denúncia, como é que podem fazer uma denúncia. Então, o objetivo hoje é passar algumas instruções, algumas orientações, né? A gente vai lançar também hoje um manual de fiscalização cidadã e, no máximo na final da semana que vem, nós estaremos enviando para todos vocês que estão inscritos no e-mail cadastrado esse material, um complemento para que vocês possam estudar e possam exercer essa atividade, esse engajamento que vocês têm com mais embasamento, né? Então, o objetivo hoje é esse, tá bom, pessoal? Espero que a gente cumpra esse objetivo. E, dito isso, como é que a gente vai dividir hoje a nossa fala? A primeira pessoa a falar hoje vai ser o Hugo Marques, do Ministério da Economia, do Departamento de Transferências da União, do Ministério da Economia. E o Hugo vai trazer um aplicativo muito legal para vocês. Ele até vai começar, porque o início é o momento que as pessoas prestam mais atenção, então talvez seja o ouro da apresentação hoje. O Hugo vai apresentar um aplicativo, Cidadão Mais Brasil, que vai facilitar essa atividade de fiscalização que pode ser realizada por vocês. Depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que mudou muita coisa na nossa sociedade, e é importante que vocês entendam os seus direitos, entendam o que vocês podem acessar pela lei. E, por fim, o Gustavo vai detalhar um pouquinho, falar algumas coisinhas do nosso manual, que vai ser lançado nas próximas semanas. É isso, pessoal. Novamente, muito bem-vindos, e eu passo a palavra para o Hugo Marques, do Ministério da Economia. Obrigado pela presença, Hugo. Eu que agradeço o convite, Renato. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Estou vendo aqui que alguns aqui já são conhecidos, então, assim, é um prazer revê-los. Carlinha, um beijo grande para você. Bom, pessoal, primeiramente, vamos lá. A ideia aqui hoje vai ser a gente conversar um pouquinho sobre algumas ações que nós aqui do Ministério da Economia temos, mas buscando o quê? Buscando maior transparência, um controle das políticas públicas que são executadas. E é isso que a gente é isso que eu vim trazer hoje para vocês, tá? E aí eu vou pedir permissão para vocês para eu poder compartilhar uma tela com vocês. Vocês me permitem? Vamos lá. Prontinho. Agora a gente vai para aquela pergunta mais famosa desse período, né? Vocês estão vendo a minha tela?
Se sim, só balancem a cabeça, sim, que tá tudo certo. Pronto, perfeito. Pessoal, então vamos lá. Quero começar falando um pouquinho do aplicativo Cidadão Mais Brasil. Mas vamos deixar ele solto, tudo bem? Eu quero falar antes um pouquinho de outro ponto. Que ponto? Quando a gente fala da plataforma Mais Brasil, tudo bem? E seus aplicativos, suas ferramentas, para muitos pode parecer uma novidade ou algo muito estranho. Mas a plataforma Mais Brasil é um sistema, uma plataforma mesmo, bem robusta, onde a gente executa transferências da União. Mas transferências de quê, pessoal? Transferências de recurso. Tudo bem? Que é a possibilidade ali do repasse de recursos da União para os entes, por exemplo, subnacionais ali, estados, municípios, para que a gente execute política pública. E aqui eu estou falando de um aspecto bem amplo, tá? Quando eu falar de política pública aqui para vocês, pessoal, a ideia é falar assim, ó, estamos repassando recurso para estados e municípios para a gente trabalhar com pavimentações, tudo bem? Construção de unidades básicas de saúde, caminhões de recolhimento de lixo, CRAS, enfim, tudo bem? Uma série de possibilidades, mas onde o intuito é fazer a entrega de uma política pública, algo que gere um impacto social, tudo bem? E para a gente conseguir alcançar essas políticas e otimizar a execução delas, a gente atua em rede. Uma rede chamada Rede Mais Brasil. Tudo bem? Essa Rede Mais Brasil, pessoal, é uma parceria que nós temos com os atores envolvidos diretamente e indiretamente nesse processo de transferência de recurso. Tudo bem? Eu estou falando aqui de estados, municípios, entidades privadas sem fins lucrativos, tudo bem? Instituições financeiras, órgãos de controle, um grupo, tá, de atores ali que estão engajados para realmente a gente executar essa política pública. E para a gente dar mais voz e otimizar realmente essa execução, a gente acaba atuando em rede, que são a união de todos esses parceiros, para a gente desenvolver produtos a fim de otimizar essa entrega de política pública. Tá? Essa rede ela possibilita a gente evoluir normas e sistemas, formar multiplicadores, que é a capacitação de pessoas que consigam replicar esse conhecimento em estados, nos municípios, realmente levar a informação. Tudo bem? Além disso, a gente conseguiu elaborar aplicativos e painéis, tudo para trazer a maior quantidade de informação de forma otimizada. E hoje, tem vários produtos, a gente poderia passar aqui horas falando, mas eu vou me ater hoje a um produto específico, tudo bem? E eu quero falar com vocês sobre um aplicativo cidadão, que é uma ferramenta otimizada de acompanhamento, fiscalização que nós temos e disponibilizamos, tá? Se vocês puderem ligar os microfones, por gentileza, acho que está dando um ruído. Puder desligar os microfones, né, Hugo? Pronto. Tá tendo um ruídozinho. Pronto, obrigado. Vamos lá. Então, esse aplicativo Cidadão, pessoal, foi uma oportunidade que a gente viu de tentar otimizar ainda mais o nosso processo de entrega das políticas públicas. Quando a gente falou das políticas públicas, a gente está falando de algo que vai ser entregue ao cidadão, que é o beneficiário final, vamos colocar assim, de todo o nosso trabalho, de tudo que a gente faz acontecer, que a gente trabalha para que aconteça. Tudo bem? E aí, vamos lá. Estou falando de pavimentações, construções de hospital, construção de creche, enfim, algumas possibilidades. Tá? Só que eu estou falando das transferências que são executadas, pessoal, na plataforma Mais Brasil. Essa carinha aqui. Para alguns, já podem ter escutado falar, de repente, de um tal de Siconv. Pronto, que era o nome mais antigo de um pequeno módulo agora que compõe a nossa plataforma. Vamos lá. Já que a gente está falando de política pública, de coisas acontecendo nos estados e municípios, e essas políticas são o cidadão, por que não trazer o cidadão para junto da gente? Para como? Fazendo, nos auxiliando a fazer o acompanhamento dessas políticas.
Pensando nisso, o aplicativo Cidadão foi lançado no intuito de a gente aumentar o controle social. Por quê? Esse aplicativo, pessoal, permite, tá, que a gente faça o acompanhamento de projetos na ponta. Hugo, como assim? Vocês vão baixar o aplicativo Cidadão Mais Brasil, gratuito em todas as lojas, tudo bem? Tanto para iOS, Android, a loja que for. E vocês vão instalar. Ao instalar esse aplicativo, vocês vão fazer o cadastro ali do município de vocês, em que vocês trabalham, no estado, enfim, tá, que vivem. E quando vocês abrirem, no aplicativo, vão mostrar para a gente todas as intervenções de políticas públicas que estão sendo executadas pela plataforma Mais Brasil, tudo bem? Vão aparecer na tela de vocês. E esses projetos poderão ser acompanhados por vocês. A exemplo, a Cecília instalou. E a Cecília já se mostrou empenhada nesse papel da fiscalização, do acompanhamento, não foi assim? E ela está ali olhando, na região dela, tem ali uma escola, por exemplo, que está lá, reforma, revitalização da escola. Tudo bem? Municipal XYZ. E aí, ela vai no mapa, clicar em cima dessa escola e vai mostrar, olha, esse projeto dessa escola, ele foi um projeto apresentado no valor de, sei lá, 100 mil reais, tudo bem? Já foram repassados 90 mil reais, e a execução desse projeto já está ali na sua casa dos 90%, ok? A Cecília foi lá, ela falou, eu conheço essa escola, é aqui do lado da minha casa. Vou olhar essa escola. Ela chega lá e vê aquela fachada, de repente, depredada. Ela fala, peraí, aqui não tem nada sendo executado, não. A Cecília vai pegar esse aplicativo, vai fazer um registro fotográfico. Esse registro fotográfico, pessoal, é georreferenciado. O que isso quer dizer? Que quando a Cecília tirar a foto, vai aparecer a latitude e longitude, ou seja, a localização que ela está tirando aquela foto, data e hora, e a Cecília vai fazer um questionamento. Para quem? Para o fiscal daquela obra, para o responsável municipal ou estadual, por exemplo, e vai perguntar também para o fiscal da União, daquele ministério responsável por aquela política, ela vai questionar em que pé está essa obra, porque aqui conta que está falando de 90% de execução desse projeto, e na minha análise visual, não tem. A Cecília fez essa pergunta pelo próprio celular, pelo aplicativo. Esse aplicativo está integrado, pessoal, com o Fala BR, que é um sistema de ouvidoria ali da CGU. E ela vai ter o prazo de 20 dias para receber um retorno, uma resposta desses atores diretamente envolvidos nesse projeto. Se ela não receber um retorno durante esses 20 dias, vai ser habilitada a possibilidade da Cecília, então, fazer o quê? Uma denúncia diretamente para a CGU, falando, não tive retorno, preciso de retorno, quero respostas a respeito desse projeto. Tudo bem? Isso aí vão ter todos, na cidade inteira, vão ter os apontamentos desses projetos. Tudo bem? Com isso, pessoal, a gente dá várias possibilidades aí, né? A gente vai ter a rastreabilidade das ações dos gestores, a gente vai otimizar gastos, porque a gente está olhando. Tudo bem? Mas esse aplicativo, pessoal, não é só para a Cecília acompanhar. Eu quero ouvir a Cecília em outros aspectos. Eu quero saber o que a Cecília pode sugerir de política pública. Como assim? No mesmo aplicativo, você tem lá uma página de necessidades. E a Cecília está passando pela cidade dela e tem lá um terreno baldio. E ela fala, nossa, nesse terreno baldio, poderíamos abrir aqui sei lá, vamos botar assim, uma praça, vamos modernizar essa praça. Poderia ser construído um CRAS aqui. Ela vai lá no aplicativo e sugere essa política tirando a foto. Ela vai tirar foto daquele local, vai ser registrado no mapa e a Cecília vai sugerir aquela política. Tudo bem? Ficou registrado. O Renato agora está passando por lá. E quando o Renato pegar o celular dele e abrir o aplicativo, naquela região onde a Cecília propôs, ela sugeriu uma ideia, vai aparecer para o Renato.
alguém sugeriu uma ideia aqui. O Renato vai querer ver. E o Renato, quando clica que ele amplia aquela imagem, tem lá, olha, alguém sugeriu a criação de uma praça. O Renato vai chegar lá e vai falar, olha, a ideia é boa. Vai lá e curte. Essa curtida vai alimentar agora um painel que nós estamos desenvolvendo, que é um painel de necessidades. E futuramente, quando alguém for indicar uma emenda, por exemplo, ou um ministério, uma política naquela região, ela pode utilizar essa base para falar, olha, lá no município estão precisando, estão sugerindo muito, quadra poliesportiva, um hospital, uma revitalização do museu, uma recuperação de umas estradas, e a gente consegue, de forma mais assertiva, levar o projeto certo para aquela área. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esse aplicativo, ele, além de nos ajudar a fiscalizar aqueles projetos que já estão em execução, ele ainda me possibilita sugerir novas políticas. Gente, isso já existe? Já. Esse aplicativo Cidadão Mais Brasil já está no ar. Tudo bem? E disponível aí para vocês baixarem. Quero mostrar uma coisinha para vocês, bem rápido. Renato, se você me permite, vou compartilhar uma segunda tela aqui. Tudo bem? Hugo. Pronto. Confirma para mim, pessoal. Vocês estão vendo uma tela de celular aí na tela de vocês? Legal demais. Esse é o aplicativo, pessoal. Tudo bem? Vocês vão baixar. Ele vai contar um pouquinho do papel dele, tá? E vocês vão logar. Para acessar esse aplicativo, pessoal, basta ter acesso do Gov.br. Ele já está integrado com a identificação única do cidadão ali, que é aquela ideia da gente centralizar, de juntar todas as informações, acessos de todos os acessos federais, de sistemas federais, num local só. Tudo bem? Com acesso único. Porque já viram o tanto de senha que a gente tem hoje para acessar as coisas, pessoal? É senha de banco, é senha do trabalho, é senha do e-mail, é senha de tudo. Tudo pede uma senha. E aí tem hora que a senha, o padrão não é igual. Então a gente acaba criando várias senhas. E lembrar? Complicado, né? Aqui com o Gov.br a gente tem tudo centralizado, um acesso único. Então facilita a nossa vida. Tudo bem? Hugo, preciso ter acesso nessa tal de plataforma Mais Brasil para usar esse aplicativo? Não, aqui é qualquer cidadão pode baixar e utilizar. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Acessei, tá? Olha aí o mapinha que eu falei para vocês. Vocês estão vendo aqui na tela, ó, a primeira tela são dos projetos, daquilo que já existe, está recebendo recurso do governo, e olha o detalhe, é executado por quem? Pela plataforma Mais Brasil. Então, são todas as políticas públicas daquele local? Não. Esse aplicativo só reflete as políticas que são executadas pela plataforma. Tudo bem? E aí, cada sinalzinho desse aqui dá um significado para a gente. Essas máscaras, a gente já sabe que é um projeto cultural que tem ali. Então, o Ministério do Turismo. Essa bola, opa, esporte, vamos lá, cidadania. Opa, tem um coraçãozinho aqui, é saúde, tudo bem? Então, vão ter ícones que já vão até colocar para vocês o tipo de projeto que tem naquele local. Isso aqui é um mapinha de Brasília, tá, pessoal? Então, está aqui espalhados os projetos ao longo de Brasília, e cada clique, se você fizer um clique, tá, em cima aqui, ó, desse aqui, ele vai abrir lá, opa, olha ali a política, tudo bem? Ele vai detalhando os dados, tudo bem? De cada política que a gente tem, tudo bem? Olha só, pessoal, deixa eu voltar aqui umas telinhas aqui. Opa, pronto. Então, esse aqui é a visão dos projetos que estão executados. Se a gente for aqui, ó, para necessidades, estão vendo? É aquela sugestão de política que vocês podem fazer também. Tudo bem? Olha aqui, ó. Temos aqui uma sugestão de políticas ali relacionadas à agricultura, tudo bem? Cultura, esporte, saúde, MDR, enfim, tá? Desenvolvimento regional, tudo bem? Temos várias políticas, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente entra, ele vai puxar sua localidade, tá? A sua do cadastro. E ele vai te falar, olha, aí na sua região, no seu município tem tantos habitantes,
tem uma nota de desempenho de transferências voluntárias, que é aquelas transferências que são executadas aqui na plataforma, tal. Já foi pactuado tantos mil, tudo bem? Temos um modelo de excelência de gestão aplicado já em 67 órgãos, tudo porque a gente está buscando a excelência, a entrega otimizada de política pública. Tudo bem, pessoal? E olha lá, ó, você nesse aplicativo pode criar grupos de acordo com a sua necessidade, de acordo com projetos que você quer acompanhar. Então tá aqui, ó, melhoradas de calçada aqui na Asa Sul, aqui em Brasília. Implantações de quadra poliesportiva, tudo bem? Vocês podem criar vários grupos para discutir aquela política pelo aplicativo, tudo bem? Outras, vocês podem categorizar as mensagens que vocês vão enviar. Olha, eu quero informação, quero fazer elogio, quero fazer reclamação, quero fazer denúncia. Você tem vários grupos aqui de informações que vocês podem utilizar e se organizar para conversar com os atores diretamente envolvidos com aquela política. Tudo bem? E tudo aqui, pessoal, é através de clique, tá? Vocês podem ver, ó, aqui não tem botãozinho escondido, menu não, tá? É setinha mesmo. Clicou, abre. E ele vai expandindo. Não é isso que eu quero, eu clico em voltar. Tudo bem, pessoal? Ok? Olha lá, vou fazer uma reclamação. Tudo bem, essa reclamação vai ser devido à localidade, relevância, custo, efetividade, qualidade. Você ainda pode qualificar essa sua comunicação com os gestores, com os fiscais, com os responsáveis. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é um aplicativo que foi feito para vocês, é o Cidadão, nos ajudando nas matérias de fiscalização e sugestão de política pública. Tudo bem? Renato, como é que a gente faz? Posso seguindo aqui, que eu vou falando de um monte de aplicativo, eu vou entrando com um monte de coisa, começa a me empolgar, e aí já viu. Hugo, tá muito legal. Acho que você pode seguir mais uns 10 minutinhos, se você tiver, então, se você quiser, pode seguir, estamos bem. Se você for me dando tempo, eu vou falando e ainda vou colocando até outros aplicativos aqui no meio, tá? Então, porque aqui são projetos que, como o trabalho da rede e da plataforma Mais Brasil, a ideia é otimizar entregas. Então, o que a gente faz? Vamos trazer todos os atores envolvidos para fazer e nos auxiliar nessas entregas. Tudo bem? Então, esse aplicativo aqui, pessoal, ele é muito legal, porque olha só, você está aqui. Ah, eu quero mandar uma mensagem, tá? Aqui está em linguagem, tá, pessoal, de programação, mas é só para a gente entender. Você quer mandar uma mensagem sobre a localização. Você fala, olha, no mapa aqui estava falando que aqui tinha um projeto, mas não é bem aqui. Ele não está no local que está indicado. Será que o projeto foi feito certo? Com a localização certa? Você vai lá e faz uma pergunta. Esse projeto está sendo executado ou teve algum motivo de transferência de execução desse projeto? Você vai mandar mensagens, tá vendo? E você vai receber respostas sobre aquela mensagem que você colocou. Tudo bem, pessoal? Então, é como se fosse um WhatsApp misturado com o Waze, já que a gente tem mapa e tem conversa. Só que o mapa não vai te levar em rota nenhuma. Ele simplesmente vai te levar aos projetos executados naquela sua região. Tudo bem? E te permite ainda trocar informações com quem de fato está envolvido diretamente. Sem vocês precisarem procurar. Eu vou procurar a ouvidoria. Eu vou procurar agora o Ministério X, porque essa obra é lá daquele ministério. Eu vou procurar outro ministério, porque esse projeto, esses equipamentos que estão comprando, está vindo de recursos do outro. Não, vamos centralizar. É executado aqui na plataforma? Vou mandar mensagem, porque lá os atores vão me responder. E se não me responderem depois dos 20 dias, lembrem, a gente está integrado com o Fala BR da CGU. Vocês vão poder depois transformar em denúncia. Afinal de contas, a gente está falando de execução, de entregas, de políticas públicas, tudo bem? E aí, se a gente está falando de entrega de política pública, a gente está falando de uma entrega para vocês. Então, nada mais certo do que vocês participarem do processo conosco. Tudo bem? Então, olha lá, pessoal. Quero mandar uma nova mensagem. Eu quero ver aqui como é que está o bate-papo. Você clica nas respostas e olha lá. O primeiro retorno está aqui. Aí, se você aceitar a resposta, ok. Mas se não aceitar,
você pode fazer uma nova pergunta, tudo bem? E vai trocando informação, tudo bem? Olha lá, você vai aqui digitar a informação, escreve ali a sua mensagem e envia, tá vendo? É um WhatsApp também agora, mas para você conseguir as informações daquele projeto. Tudo bem? Ah, Hugo, eu não quero mais mandar mensagem, não. Beleza, a gente volta. Tudo bem? O aplicativo ele é muito simples de usar, pessoal. Tá? Então, sempre, 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 você vai ter a opção de ir, voltar e detalhar os projetos. Está vendo aqui, ó? Melhoria da calçada. Se você quiser mais informações, você vai clicar aqui, ó, informações complementares. Ele vai te falar o objeto, o valor. Se for de emenda, vai falar o autor da emenda. Tudo bem? Vai falar de recurso que foi repassado. Tudo bem? Ah, já tiveram perguntas, já tiveram retorno. Você pode ver aqui até quantos participantes tem que já fizeram perguntas, já tiveram algum tipo de retorno sobre aquele projeto específico. Tudo bem, pessoal? Sim? Então, olha lá, ó. Esse é o aplicativo Mais Brasil Cidadão. Tudo bem? Uma possibilidade de vocês fiscalizarem entregas de política pública na ponta. É participarem do processo. Tudo bem? E lembrando, não é só, como dizem, né, transformar vocês em X9. Não. A gente quer ouvir vocês. A política pública é para vocês. Então, vamos lá, vamos acompanhar e vamos realmente ver. Está sendo entregue o que foi prometido? Sim? Não. A gente tem que otimizar os gastos públicos. Tudo bem? E mais do que isso, Hugo, a fiscalização está ótima, mas eu queria sugerir. Sugira aqui também. Tudo bem? Lembra lá que você tem aqui o mapinha das necessidades. Ó. Você vai clicar, tudo bem? E quando você clicar aqui, ó, a política... Opa, cadê aqui? Ah, ele não está funcionando aqui, dá necessidades. Eu queria incluir uma necessidade aqui. Tá? Deixa eu ver lá. Ele não vai deixar aqui, ele está com uma falhinha. Mas quando você clicar aqui, pessoal, você vai lá e sugere a política pública que você quiser. E pode ser mais de uma, tá? Então, nessa mesma região que a Cecília fez uma sugestão, o Renato pode chegar aqui, o Bruno, o Ricardo, o Júlio, quem tiver aqui pode entrar no mesmo local e sugerir uma ideia diferente. Tudo bem? E aí a gente vai curtindo aquela ideia ou não. E isso vai alimentar esse painel que pode virar política pública para vocês. Tudo bem? E para quem quiser mais informações sobre a plataforma Mais Brasil, sobre os recursos, o que a gente faz, o que a gente não faz, pessoal, nós temos um portal. Tudo bem? E esse portal é o www.gov.br/plataforma Mais Brasil, tudo junto por extenso. Tudo bem? Então, é www.gov.br/plataforma Mais Brasil.gov.br. Lá vocês vão descobrir que a gente tem mais aplicativos que ajudam na captação de recursos, no acompanhamento de projetos. Vocês vão descobrir que nós temos painéis com todas as informações que são operacionalizadas por essa plataforma, a gente deixa disponível para que todo mundo faça gestão, saiba o que está sendo pago, o que não está sendo pago, o que já está transferido, o que não está, tudo bem? A situação desses instrumentos, a gente tem tudo. A ideia é otimizar e facilitar a vida de todos vocês. Então, como são projetos para vocês, é muito importante que a gente escute a opinião de vocês. Tudo bem? Então, quem tiver sugestão, críticas, solicitações de correção, de repente, de alguma anomalia que aconteceu em um dos aplicativos, por favor, nos informe, tá bom? A gente tem aí canais aí de atendimento aqui na própria página à disposição de vocês. Tudo bem? Renato, eu tentei ser o mais sucinto até para ver se a gente vai ter pergunta, enfim, depois lá a gente dá mais espaço para a gente conversar com todo mundo, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, viu? Aqui. Opa, pessoal, pode desligar o microfone, por gentileza?
Opa, deixa eu só aqui agora deixar de compartilhar minha tela. Quer dizer, já deixei, pessoal? Já Vocês deixou. ainda estão... Já deixei, né? E vocês já estão vendo minha tela, não é isso? Perfeito. Com a CPI não pode se converter. Pronto, pessoal. O Hugo, que falou agora com vocês, acho que incrível a apresentação, Hugo. O que ele trouxe, tá? Uma ferramenta, sim, nós temos 3 objetivos hoje à noite com vocês. O primeiro é baixem o aplicativo Cidadão Mais Brasil. É um aplicativo que permite, não só, como o Hugo falou, a fiscalização, mas o acompanhamento das políticas públicas. A gente entende que esse aplicativo é uma ferramenta que todos vocês podem utilizar no dia a dia. E até como não está aberto para pergunta durante a apresentação, só no final, eu indico que quem puder já ir baixando aí o aplicativo, quebrando a cabeça, e aí no final do dia de hoje, vocês podem fazer pergunta para o Hugo, que ele vai responder todas, que é craque, tá bom? O segundo objetivo, que é o que eu vou falar agora, é vocês entenderem muito bem a questão do direito de acesso à informação. Os direitos que vocês têm enquanto cidadãos. O que vocês têm direito de acessar de informação da administração pública. E aí, considerando que boa parte de vocês, né, estão atuando diretamente nos estados, nos municípios, e tem esse olhar local. Então, o que vocês podem fazer para acessar essas informações? Aliás, o que vocês têm direito em termos de informação? E aí, pessoal, a gente começa com um conceito bem importante, que é o próprio conceito de informação. Tá? Informação é tudo que está registrado em algum lugar, seja num papel, seja numa mídia digital, tudo que está registrado em algum lugar na administração pública, no órgão público, que é produzido por eles ou que eles guardam, custodiado por eles, tudo isso é uma informação pública, ok? E os cidadãos, vocês, não são pessoas que incomodam o órgão público quando pedem informação. Vocês são os donos da informação pública. Essa é a lógica da Lei de Acesso à Informação, que talvez seja a principal lei, a lei que abriu caminho para boa parte das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Então, vocês são os donos da informação. Então, essa informação tem que ser entregue aos donos. Eles têm que poder acessá-las sem nenhum tipo de restrição, ok? Essa é a ideia da Lei de Acesso à Informação. Mas quando eu for acessar uma informação, eu tenho que dizer o que eu vou fazer com a informação? Eu tenho que dizer, não, eu preciso da informação, sabe? Porque eu estou fazendo um trabalho de faculdade, ou porque eu quero entender melhor como é que funciona tal coisa. A lógica da Lei de Acesso à Informação é que vocês não precisam justificar para que vocês querem informação, motivar o pedido. De novo, a informação é de vocês. Vocês têm direito de acessá-las, tá? Mas vocês podem acessar tudo que tem, tudo que é produzido, custodiado, guardado pelos órgãos e entidades públicas federais, estaduais, municipais. Vocês têm direito a tudo? A princípio, sim, mas algumas informações podem ser restritas, boa parte delas por um período de tempo determinado. Só que essas informações que podem ser restritas ou que elas são de alguma forma sigilosas, o órgão público ele não pode dizer que qualquer informação é sigilosa. Ele tem que justificar essa negativa e ele tem que ou se basear nas situações que a própria Lei de Acesso à Informação permite a classificação da informação como reservada, secreta, ultra-secreta. Ou seja, tem que ter algum risco dessa informação comprometer o interesse público na divulgação da informação, né, ou a segurança do Estado, da sociedade. Okay? Ou é uma informação pessoal, ou seja, alguma informação que está de poder do Estado, mas essa informação é uma informação específica, por exemplo, sobre o Hugo, ou que traz alguma
algum dado de uma pessoa identificada ou identificável, alguma coisa que dá para identificar quem é a pessoa. Então, informações pessoais, a princípio, elas são de posse de quem? Daquela própria pessoa. Okay? Então, quem vem de fora, em que pese essa informação está permeada em alguma informação pública maior, algum documento público, essa informação tem que ser tarjada e ela não pode ser entregue. Então, são informações pessoais. Informações pessoais, elas só podem ser entregues para o público se a própria pessoa, né, que é dona da informação, assim autorizar. Isso também tem alguns outros sigilos legais, sigilo bancário, sigilo fiscal, que estão estabelecidos em outra legislação. Mas, para ter essa negativa de acesso, esse sigilo tem que estar expresso em alguma lei. O órgão público não pode, da cabeça das pessoas ali, dizer, olha, não vou dar essa informação porque ela é sigilosa. Se essa informação não tiver classificada, se não for pessoal, e se ela não tiver expressamente disposta em alguma lei que ela não pode ou não precisa ser dada, essa informação é pública de acesso imediato aos cidadãos. De novo, são os donos da informação e não tem que dizer o que eles têm que fazer com a informação para poder acessá-las. Okay? A lei de acesso à informação traz duas lógicas de divulgação da informação. Antes disso, esse ponto é muito importante, ainda mais pensando no público desse nosso curso aqui. A lei de acesso à informação não é uma lei que só pega o Poder Executivo Federal. A lei de acesso à informação é uma lei nacional. Então, governo federal, estados, municípios, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, câmaras municipais, tribunais de contas locais, Ministério Público, todos os órgãos e entidades estão abrangidos no escopo da lei de acesso à informação. Então, tudo que eu falei até então vale para todo órgão e entidade pública, sem exceção. Empresas estatais, ok? Todos. Todos os poderes, todos os entes federativos, administração direta, indireta, todos, ok? A lei estabelece dois tipos de obrigação para os órgãos e entidade. Informações que elas têm que estar no próprio site do órgão ou entidade, informações que têm que estar lá de fácil acesso, de forma proativa, por isso se chama transparência ativa. Algumas informações elas têm que ser encontradas no site, independente de um pedido de acesso à informação, da solicitação de um cidadão, ok? As informações que não estiverem nos sites, eu vou falar rapidamente quais são, que tem que estar no site, qualquer pessoa pode pedir, solicitar o acesso. E o órgão tem que franquear essa informação, tem que entregar. É o que se chama de transparência passiva, ou seja, aquela transparência que depende da solicitação do cidadão, ok? Então, fixem bem, direito de acesso à informação é um direito que não precisa de justificativa, vocês são os donos da informação, a lei vale para todos os órgãos e entidades e ela estabelece obrigações de transparência ativa, ou seja, uma série de informações que já tem que estar no site e também o direito de solicitar informação, que é chamada transparência passiva, ok? Uma ideia geral de quais são as informações que devem estar no site dos órgãos e entidades públicos. Isso aqui eu tirei de um site de algum ministério, possivelmente o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Cidadania, mas isso é um conjunto de informações padronizadas que tem que estar presentes no site de todos os órgãos e entidades. Institucional, informações sobre as competências do órgão ou entidade, telefones das unidades de atendimento ao público, ações e programas, dados básicos para vocês acompanharem os programas, as ações implementadas por aquele órgão ou entidade, licitações e contratos, pessoal. Esse ponto é muito importante. No site dos órgãos e entidades, e se não tiver, está errado. E isso é importante, a gente tem que reclamar, a gente tem que demandar. A CGU faz um papel importante no Poder Executivo Federal, mas também os órgãos de controle estaduais e municipais têm que estar atentos. Se não tiver informação no site dos órgãos e entidades sobre os editais de licitação
E os contratos realizados, está errado, essa informação tem que estar presente no site dos órgãos e entidades. Informações sobre os servidores, os próprios salários dos servidores, ok? Convênios, transferências, informações sobre as despesas e receitas dos órgãos e entidades, as auditorias realizadas, ou seja, o relatório de auditoria, essa informação é importante também para vocês que estão fazendo a fiscalização na ponta. Então, por exemplo, se vocês estão acessando ali o site do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tem que ter as auditorias que foram realizadas pela CGU, pelo TCU, e tem que estar lá na íntegra, para que vocês possam acessar, para que vocês possam entender eventuais problemas que estão acontecendo, propostas de aprimoramento que os órgãos de controle indicaram para aquele ministério, enfim. E também as informações classificadas têm que estar aqui, até para vocês saberem, né? Não é aquela coisa de classificar na hora, você pediu, a pessoa não quer dar, classifica na hora. Não, a classificação tem que ser prévia, essas informações têm que estar públicas, inclusive, lógico, não o teor da informação, mas que tal e tal e tal situação está classificada no âmbito daquele órgão e entidade. Informações também, a perguntas frequentes, esse ponto é legal. Pessoal, qual que é a lógica da transparência ativa e passiva? É a seguinte, se a informação é de interesse geral, ou seja, muita gente tem interesse naquela informação, o órgão não deveria esperar a pessoa pedir, ele tem que publicar. Então, a lei define algumas informações que, a princípio, são de interesse geral, ok? Mas, se as pessoas começam a perguntar muito, se tem uma pergunta frequente sobre um ponto, isso denota que aquela informação é de interesse geral. Então, o que o órgão ou entidade deveria fazer? Ele deveria pegar essa informação e colocar proativamente no seu site. Por isso que a lei diz que as perguntas frequentes, os FAQs, as respostas frequentes, elas têm que estar, lógico, como transparência ativa nos sites dos órgãos e entidades. Seguindo um pouco para a transparência passiva, que é a solicitação de informação. Pessoal, de novo, a lei de acesso à informação é uma lei nacional, ok? Então, no âmbito do governo federal, do Poder Executivo Federal, a gente tem o Fala BR, que o Hugo já mencionou, é muito fácil de usar, e lá vocês podem fazer um pedido de acesso à informação para o Ministério da Educação, para o Ministério da Justiça, Ministério da Economia, ok? Para Petrobras, vocês podem fazer esse pedido pelo Fala BR. Ah, mas eu queria fazer um pedido de informação para o Supremo Tribunal Federal. Eu faço pelo Fala BR? Não. O Poder Judiciário vai ter seus próprios canais, né? No caso do Supremo Tribunal Federal, esse canal, o link que a gente está colocando aí. Ah, e os estados e municípios, é possível também fazer pedido de acesso? Sim, que a gente traz o link, vocês podem fazer pegando o estado do Rio de Janeiro e também a cidade do Rio de Janeiro, vocês têm aí os links específicos por meio do qual vocês podem fazer o pedido de acesso à informação. De novo, a lei é nacional. Ela obriga todos os estados, todos os municípios, o governo federal, o poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, cortes de contas, todos. Então, todos têm que ter um canal específico para esse pedido de acesso à informação. E para finalizar a ideia do direito de acesso à informação, todo direito ele só se materializa quando ele tem uma garantia, ok? E quais são as garantias da lei de acesso à informação para que você, para que o Bruno, o Egmar, o William, o Hugo, o Gustavo tenham acesso àquela informação que é propriedade delas, elas têm direito. Ora, se o órgão nega e fala assim, vamos supor que o órgão inventa, ele diz, não, eu não tenho essa informação é sigilosa, não posso entregar isso. E não está classificada, e não está baseada em nenhuma lei que estabelece sigilo. A lei de acesso à informação diz que você pode fazer um recurso para a autoridade máxima daquele órgão ou entidade. A autoridade que proferiu a decisão negou, mas você pode fazer um recurso para a autoridade máxima do órgão ou entidade. No Poder Executivo Federal, se essa autoridade ainda negar, o cidadão pode fazer
um recurso para a Controladoria Geral da União. Em geral, as legislações dos estados e municípios colocam as controladorias do estado e do município nesse pé de terceira instância de recurso. No Poder Executivo Federal, você ainda tem uma quarta instância de recurso, que é uma comissão mista de reavaliação de informações, que é composta por ministro de Estado, por substitutos, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia de que não é qualquer negativa que vai perdurar. O cidadão, ele tem direito de exercer aquilo que a lei estabelece como dele. Então, se ele pede uma informação e o órgão, por exemplo, diz que é sigilosa, não estabelece mais nenhum tipo de explicação, não dá nenhum tipo de explicação, ignora, vamos colocar assim, o cidadão pode manifestar a sua indignação e entrar com recurso. A lei estabelece recursos, o decreto do âmbito do Poder Executivo Federal detalha os recursos para o Poder Executivo Federal e as leis estaduais, os decretos estaduais municipais detalham também para os respectivos entes federativos, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar nessa parte. É para vocês entenderem bem que a Lei de Acesso à Informação é precursora de tudo que a gente está falando aqui hoje. Tá? Ela que estabelece que vocês têm direito à informação porque vocês são cidadãos e não porque vocês convenceram o órgão que vão usar para alguma finalidade que o órgão entende que é boa. Okay? Vocês podem solicitar informação, várias informações já deveriam estar nos sites, portanto estejam atentos, verifiquem se elas estão de fato. Vocês podem até fazer reclamações, denúncias, se a informação não estiver no site como deveria estar. E se não for uma informação de interesse coletivo, mas que vocês têm interesse em acessar alguma informação pública, façam um pedido de acesso à informação. No âmbito do Poder Executivo Federal, é muito fácil fazer pelo Fala BR. Eu não posso dizer que é fácil em todos os estados, municípios, para o Supremo Tribunal Federal, para a Câmara, mas a maioria desses desses links ou desses sistemas, eles são de fácil uso, sim. Em 5 minutos vocês conseguem fazer um pedido de acesso à informação e vocês podem exercer o direito de vocês. E por que isso é importante para a fiscalização? Porque a fiscalização ela é feita com base em informações. Né? Fica muito claro pelo que o Hugo colocou do aplicativo e vai ficar mais claro ainda a partir da fala do Gustavo, que vai começar a partir de agora. Tá? E para fechar, e antes de chamar o Gustavo para começar, a gente queria fazer um lançamento aqui de um material produzido pela liderança do Novo, mais especificamente pela diretoria de fiscalização, e que possivelmente até o final da semana que vem vai estar no e-mail de vocês, de todos os inscritos, que é o Manual de Fiscalização Cidadã. Pessoal, esse manual ele pode ser usado como uma referência para a fiscalização. Né? Ele diz como acessar as informações nos sites, nesses sites estruturantes, que tem um compilado interessante de informação para vocês fazerem análise, portal de transparência, painel de preços, enfim. Ele diz que tipo de... como vocês podem fazer um pedido de acesso à informação, isso está lá também. Ele diz que tipo de checagem vocês podem fazer enquanto cidadãos. Ele orienta como as denúncias podem ser feitas, inclusive em nível municipal, estadual. Então, é um material bem completinho, pessoal. Em breve, ele vai estar no e-mail de vocês. E essa, para a gente, é uma grande conquista para a diretoria, poder propiciar esse tipo de material e ter vocês como aliados nos estados e municípios. E passa a palavra para o Gustavo, porque o Gustavo vai dar algumas pistas de como é que vai ser o manual de fiscalização cidadã, vai trazer algumas coisas interessantes do manual para vocês ficarem com vontade de ler depois e terem esse manual como uma referência aí para a atividade de vocês, tá bom? Passa a palavra para o Gustavo. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos. Isso aqui é um projeto já antigo da diretoria, que finalmente está se concretizando. Pode dar sequência, Renato.
como o Renato mencionou, a gente vai abordar alguns dos aspectos de forma bem resumida que o nosso Manual de Fiscalização Cidadã aborda, né? Percebam que aqui algumas coisas vocês vão olhar e vocês vão ficar, poxa, isso aqui não parece fácil de executar, ou então isso aqui parece algo muito intenso, vamos assim dizer. Mas todos esses processos aqui, pessoal, vão estar devidamente descritos no manual. E lá no manual, com passo a passo, marcação, print de tela, mostrando como fazer cada um dos procedimentos que a gente vai mencionar. Não apenas os que estão aqui, muitos procedimentos a mais. Como o Renato pontuou, a ideia aqui é dar uma palhinha para vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto do nosso manual, a gente tem lá como o dinheiro público é gasto onde você mora, né? Lá no início, o Hugo mostrou para a gente o Cidadão Mais Brasil, né? E daí a gente viu ali como que, por exemplo, os gastos que estão ali inseridos na plataforma Mais Brasil podem ser acompanhados por vocês a partir do aplicativo, né? No entanto, existem outras formas da gente monitorar e acompanhar os gastos, né? No entanto, antes da gente entrar como a gente vai fazer isso passo a passo, a gente tem que trazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, qual que é o gasto? O que a gente está querendo fiscalizar? O que a gente está querendo entender? É uma obra? É um serviço? É o salário de um servidor? O que é? Essa primeira pergunta, apesar de ser uma pergunta extremamente simples, ela é importante porque ela que vai definir, propriamente dito, o que a gente tem que procurar. Quais são as nossas linhas, abre aspas, de investigação. Então, pois bem, se a gente tem, propriamente dito, já o objeto que a gente quer investigar, a gente vai para o segundo ponto, que também é muito importante, principalmente no final, caso a gente detecte de fato uma irregularidade. Qual a fonte desse gasto? Se gasto é federal, se gasto é do município, é de um fundo municipal, se gasto veio de um estado, okay? Nem sempre vocês vão conseguir achar isso com facilidade. Agora, essa é uma informação que, quando vocês tiverem, vocês vão conseguir usar, talvez, lá na frente, no momento de uma denúncia, para saber onde apresentar uma denúncia da devida maneira. Pode parecer algo que é simples, mas muitas vezes o simples fato de você não saber da onde veio aquele dinheiro, se esse dinheiro veio da União, se veio do Estado, se veio do município, inviabiliza uma denúncia. Eu já vi muitos casos que a pessoa chega, ela traz uma denúncia que é uma denúncia concreta, ela tem elementos fortes. No entanto, por exemplo, ao invés de apresentar aquela denúncia no Ministério Público do Estado, ela acaba apresentando no Ministério Público Federal. E por conta dessa questão da origem do recurso, o Ministério Público Estadual, por vezes, ele que tem que cuidar daquela investigação, por vezes vai ser o Ministério Público Federal. Então, assim, e daí a gente parte para um terceiro ponto, que daí aqui é onde a gente vai um pouco mais para a prática, que é onde a gente pode encontrar informações. Então, lá atrás o Hugo mencionou a rede que está relacionada à plataforma Mais Brasil. A gente tem o portal da transparência, que a gente vai mexendo um pouquinho aqui. A gente tem o painel de preços do governo federal. A gente tem o sistema de orçamento público. A gente tem portais como o CIMEC, SISMED e outros, né? Uma série de informações sobre o governo federal e no âmbito dos estados e dos municípios também, que tentam propriamente permitir ao cidadão entender melhor o que está acontecendo ali. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Estado de Minas. O Estado de Minas tem um portal de transparência bem completo em alguns pontos. Ele traz indicadores que extrapolem muito em alguns pontos, até mesmo os do governo federal. Ele traz uma série de informações relacionadas a contratos, auditorias, muitas vezes até com uma profundidade melhor que o federal. Então, assim, vocês têm que... O primeiro trabalho de vocês, para vocês conseguirem monitorar esse dinheiro que foi gasto, é saber onde procurar, onde pesquisar. Isso é um trabalho muito formiguinha, é muito mexer no Google, é conversar com alguém que talvez já tenha feito algo naquele sentido e assim por diante. Então, enfim, fechamos esse breve disclaimer, vamos assim dizer, a gente parte para a prática. Pode seguir, Renato. Então, a primeira apresentação aqui que eu vou fazer para vocês, eu vou compartilhar minha tela, vai dizer respeito ao portal da transparência, né? A gente mencionou ele ali antes. Agora, o portal da transparência, pessoal, é uma plataforma sensacional. Assim, a gente pode dizer que é a plataforma básica para quem quer querendo mexer com recursos federais. Okay? Aqui vocês vão encontrar informações sobre benefícios pagos ao cidadão, né? Então, a gente tem aqui auxílio emergencial, auxílio defeso, os recursos da Lei Rouanet, por exemplo, vocês também vão conseguir encontrar aqui. A gente vai conseguir encontrar informações relativas a despesas e receitas.
informações sobre os recursos que foram transferidos da União para os estados e os municípios, informações sobre orçamento, viagens feitas a serviço, servidores. Então, aqui que vocês vão conseguir, por exemplo, ver qual que é o salário de um servidor, se ele é nomeado em um lugar ou não, qual o cargo que ele desempenha. Enfim, o portal, painel, vamos dizer, ele é extremamente amplo. Então, aqui vocês vão conseguir uma série de informações. Antes da gente abrir aqui uma específica, uma dica aqui que a gente sempre pode dizer é aqui, ó, na barra de pesquisa, coloquem tudo aquilo que vocês tiverem interesse. Então, por exemplo, eu quero procurar o nome de um servidor. Se eu jogar aqui o nome Renato Capanema, eu vou conseguir encontrar toda a ficha do Renato na condição de servidor da Controladoria Geral da União. Se eu jogar aqui o nome do Hugo, provavelmente eu vou conseguir encontrar os dados do Hugo. Se eu jogar aqui, por exemplo, o nome de um deputado, o nome de um senador, provavelmente eu vou encontrar as emendas daquele senador, daquele deputado. Então, assim, essa aba de pesquisas, qualquer coisa que vocês digitarem aqui, elas vai tentar te trazer todas as informações relacionadas àquilo. Nome de uma empresa. Eu quero saber se essa empresa fornece para administração pública ou não. Coloca o nome da empresa aqui também, ok? Pois bem, sobre essa questão da empresa, eu até vou aqui, deixa eu pensar, Precisa Medicamentos. Como vocês sabem, a Precisa é uma empresa que, enfim, foi investigada no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito que está acontecendo. Então, a gente encontrou aqui, ó, Precisa Comercialização de Medicamentos LTDA, que é uma pessoa jurídica. Se a gente clicar aqui, a gente vai conseguir encontrar uma série de informações relacionadas a essa empresa, ok? Então, a gente consegue perceber aqui o número de CNPJ, data de abertura, então a gente percebe que já é uma empresa antiga, 1999. A gente tem o telefone de contato dessa empresa, a localização dela, ok? Qual que é o segmento de mercado que ela atua, o KNAI, ok? E eu vou conseguir aqui embaixo também olhar outras informações. Quem compõe o quadro societário daquela empresa? O Francisco Emerson Maximiliano. A própria empresa. Global Gestão em Saúde. Então, todos os integrantes do quadro societário daquela empresa, eu consigo ver aqui. Quero saber quanto recurso essa empresa recebeu. Ela recebeu 15.899.000, eu teria recebido 15.899.071 reais. Se eu colocar aqui em detalhar, ele vai mostrar cada um dos momentos em que esse recurso ou que esses recursos foram repassados. Então, ele vai me trazer as notas de empenho, vai me trazer as ordens bancárias e assim por diante. Contratos firmados. Se quiser ver os contratos que de fato foram celebrados com a administração, eu vou colocar aqui e vou conseguir informações sobre os contratos. Produtos que foram fornecidos. Aqui eu vou conseguir ver exatamente o que a Precisa passou para a administração pública. Participação em licitações. Consigo ver todas as licitações que ela participou. Então, a gente percebe aqui, colocando aqui o número da licitação, a gente percebe, tem licitação aqui em 2018, licitação em 2020, né, a gente consegue ver a data da abertura dessa licitação. Se a gente clicar ali em detalhado também, a gente vai acessar novas informações. Então, esse aqui é uma breve demonstração, vamos assim dizer, do potencial que o portal da transparência tem. Okay? Então, é uma plataforma que vai abrir, vamos dizer, caminho para muita coisa. Né? Então, digamos, vocês querem saber se um gestor que acabou de ser nomeado num cargo, digamos, ele foi nomeado coordenador geral do DENOX no estado, enfim, Sergipe. Colocaram ele lá. Eu quero saber se esse cara ele já tem algum vínculo com a administração pública. Eu coloco o nome dele aqui, me digito o nome, e eu vou saber se ele já foi servidor ou não. Tá? Então, só para mostrar aqui a questão do detalhamento para vocês. Favorecido de recursos do governo federal. Detalhar. Se eu colocar aqui em detalhar, ele vai me trazer todos os pagamentos que a empresa recebeu. Ok? Uma série de informações. Da onde recebeu? Recebeu do Fundo Nacional de Saúde. Foi uma compra realizada pelo Departamento de Logística em Saúde, do Ministério da Saúde. Né? E daí aqui no canto, aquisição, acondicionamento e distribuição de insumos para prevenção e controle de doenças para HIV, AIDS, sífilis, hepatites virais. Okay? Se eu clicar aqui na ordem bancária, e aí, pessoal, sempre tiver aqui um texto em azul no portal de transparência, clica ali que vocês vão conseguir acessar alguma informação adicional. Cliquei aqui, eu vou conseguir ter maiores informações sobre o pagamento propriamente dito. Então, diz respeito à aquisição de 2.500.000 preservativos femininos, por exemplo.
Quanto que foi pago? Foi pago R$ 7.973.000. Então, esse aqui só é parte do potencial do portal da transparência, ok? Daí, lembra lá atrás que eu trouxe outras fontes de informação para vocês. A partir do portal da transparência, até mesmo de outras fontes, vocês podem pegar nomes e procurar no Google, vocês podem procurar no próprio portal da transparência, vocês podem solicitar maiores informações via LAI. Então, o portal, vamos dizer, ele é uma base de dados que vai permitir vocês acessar uma série de informações que até então vocês não tinham, vamos assim dizer, né? Normalmente, toda investigação nossa começa pelo portal da transparência. Então, a gente joga o nome da pessoa que a gente quer investigar, a gente verifica o nome daquela empresa, assim por diante, para ver, essa empresa ela já teve contratos com a administração pública? Imagina que situação estranha. Eu peguei uma empresa, essa empresa ela nunca fechou nenhum contrato, ela foi fundada há menos de 6 meses e ela fechou um contrato multimilionário, por exemplo. Essa é uma situação que já aconteceu, né? Quando isso acontece? Eu posso fazer uma investigação maior, eu posso fazer uma denúncia, né? Eu posso juntar maiores informações para repassar isso, digamos, para um parlamentar. Aí, dentro do portal, a transparência é esse, ok? Então, outro portal aqui que a gente vai tratar, né, é o painel de preços. Né? O painel de preços é uma ferramenta muito útil, vai ser útil depois, no segundo momento, quando a gente vai fazer uma verificação do sobrepreço. É uma ferramenta que contém todas as informações sobre as compras de materiais e serviços da administração pública. O painel de preços ele tem uma pequena limitação, que é o lapso temporal. Então, ele só pega compras que estão relacionadas a 2020 e 2021. Ele não pega compras anteriores. Agora, por outro lado, ele é extremamente útil, por exemplo, se vocês quiserem ver se ocorreu algum sobrepreço, se aquele valor está estranho, quais foram os outros contratos que aquele fornecedor já fechou em outros momentos. Então, analisar aqui, a gente pode tanto analisar preço de material quanto preço de serviço, né? Se a gente clicar aqui, só para mostrar para vocês o layout, a gente vai se deparar com uma tela que vai nos trazer uma série de informações relacionadas à quantidade de compras que ocorreram, o valor dessas compras, qual que é o valor médio, a mediana do valor dessas compras, dados sobre os fornecedores e assim por diante. Então, aqui a gente tem outra fonte de informação que pode ajudar vocês a entender, por exemplo, um gasto dentro de um município. Poxa, Gustavo, no meu município aqui, o pessoal começou a comprar alguns tratores, esses tratores estão muito caros. Como é que eu posso fazer para saber se de fato esses tratores estão caros ou não? Você pode, por exemplo, a partir do painel de preços, procurar preços de trator e assim por diante. Vocês percebem aqui que no lado esquerdo, vocês têm uma série de filtros que vocês podem utilizar para conseguir encontrar aquele item específico que vocês querem investigar. Eu quero investigar a compra de trator com tal característica. Eu quero verificar uma compra de leite condensado, quero verificar uma compra de vacina. Tudo por esse painel, vocês vão conseguir verificar mais ou menos a média do preço daquele item. E daí, a partir disso, por comparação, vocês vão conseguir chegar a outras informações, certinho? Então, enfim, daí pode retornar a compartilhamento, Nato. Vamos lá. Então, pessoal, dando seguimento, agora que a gente apresentou algumas das possíveis fontes de informação para vocês, né, a ideia aqui ainda não fazer uma investigação, mas sim trazer algo mais geral, vamos assim dizer, a gente entra. Quais checagens vocês, na condição de cidadãos, podem fazer? Como vocês podem contribuir? Então, o primeiro lugar que a gente tem, o primeiro ponto o primeiro passo, propriamente dito, onde estão as informações que eu preciso? A gente já abordou diferentes painéis, diferentes fontes. Vou considerar a informação da imprensa? Poxa, posso ver que a imprensa, muitas vezes, ela traz uma denúncia, você pode começar pela imprensa, às vezes pode pegar algum detalhe, digamos, a gente teve investigação, só para vocês terem noção, que usando alguns desses métodos, a gente detectou, por exemplo, a nomeação de um servidor, que ele estava envolvido em corrupção administrativa, corrupção eleitoral, fraude às telecomunicações e outros ilícitos. Então, assim, uma informação que, por vezes, vocês adquirem num canto, vocês
vão fazendo novas pesquisas, vão chegar a maiores informações, vão cada vez formando, vamos dizer, um mapa melhor daquele caso que vocês estão investigando. Quais são as regras úteis para o caso? Então, a gente está falando de lei, a gente tem um crime aqui, qual lei que está sendo violada? Se a gente está falando que tem um crime, a gente tem que saber se tem uma lei ou não. Se a gente está falando, tem uma irregularidade numa compra, ou tal coisa está errada, digamos, instalaram uma rampa no meu município onde não poderia ter uma rampa, por exemplo. Pô, isso vai estar abordado numa lei municipal, isso vai estar numa lei estadual, então vocês tentarem pegar essas informações, tentarem agregar essas informações, vai ajudar vocês. Pode partir para o próximo, Renato. E aí, pessoal, a gente vai entrar em algumas das possíveis checagens que vocês podem fazer. O manual tem várias outras checagens, né? Hoje a gente vai focar aqui em indícios de sobrepreço, que ela é bem técnica, bem direta, vamos assim dizer. Mas, por exemplo, só para vocês verem o potencial, lembra lá do nosso portal da transparência? A gente conseguiu ver qual que é o endereço da Precisa Medicamentos, por exemplo. Uma das primeiras tarefas que vocês podem fazer é pegar o endereço da empresa e procurar no Google Maps. Ou então ir em loco, ir até aquele local, ver se aquela empresa existe de fato ou se aquele endereço só é um endereço de fachada. Por incrível que pareça, a gente já pegou caso, por exemplo, de ONGs que receberam valores multimilionários e tinham sedes, ou supostas sedes, em terreno baldio. Ali deveriam ter cerca de 10, 20 funcionários, mas fazendo uma pesquisa relativamente breve, a gente percebeu que o domicílio fiscal, aquilo que eles forneceram como endereço deles, não era endereço real. Isso quer dizer que eu tenho um crime? Daí aqui a gente entra num ponto fundamental. Isso quer dizer que eu tenho uma irregularidade, que eu tenho um crime? Não necessariamente. Agora, é um indício. A gente trabalha aqui com indícios, né? A soma de indícios nos permitem criar um cenário que, digamos, a gente pode dizer que é suspeito o suficiente para a gente apresentar uma denúncia, né? Outro ponto, o histórico da empresa contratada. Quais outros contratos aquela empresa fechou? Quando ela foi fundada? Né? Quem são os sócios daquela empresa? E daí percebam, isso aqui vocês podem fazer pelo portal da transparência, vocês podem fazer isso aqui pelo Google, vocês podem fazer isso aqui pelas bases de dados eleitorais. Dá alguns exemplos para vocês que a gente detectou fazendo esse tipo de investigação. A gente já pegou caso de empresa que fechou contrato e a empresa estava envolvida na Operação Lava Jato, foi condenada, inclusive estava participando em um esquema de corrupção, né, um esquema lá no Rio de Janeiro. A gente também já vivenciou casos em que sócios de uma empresa que estava recebendo emenda parlamentar, eles tinham filiação política e já tinham, inclusive, sido candidatos pelo partido de um parlamentar que estava repassando dinheiro por ali. A gente já detectou outros casos, por exemplo, a empresa foi fundada em cima da hora, no último momento, ela não tem um histórico de fornecimento, ela surgiu e do nada ela está começando a fechar um monte de contratos altíssimos. A gente já detectou casos assim também. Então, outro caso, indícios de sobrepreço, a gente já vai falar dele. E vinculações político-partidárias dos sócios. Isso aqui também é outro caso. Tal empresa, essa empresa ela pertence a alguém, o familiar de alguém, é alguém que já se filiou, alguém que já se candidatou, né? Então percebam, vocês vão ter que pegar várias informações de diferentes cantos para conseguir construir uma espécie de cenário, construir ali, vamos dizer, um caso. É quase como se a gente estivesse mapeando aquele gasto que a gente falou no primeiro momento. Eu estou com um gasto no meu município, um gasto no Estado, um gasto da União. Como que eu vou mapear ele? Quais são as circunstâncias que envolvem ele? Qual o contexto daquilo ali? E daí, pode dar segmento, Renato? A gente entra propriamente no sobrepreço, né? Sobrepreço, só para ensinar uma técnica, que é uma técnica relativamente simples. Muitas vezes a gente vê na imprensa o pessoal, não, porque está muito caro, ou então, se considerar tal critério para tal situação, esse valor está um valor muito alto. O que é o sobrepreço propriamente dito? Sobrepreço não é algo objetivo. Então, não tem como a gente dizer, é tantos por cento acima do valor de mercado. Né? Até mesmo, em primeiro lugar, o que é o valor de mercado? Né? Qual vai ser o parâmetro que a gente vai considerar para uma compra? A gente pode usar o painel de preço, como a gente vai fazer agora. Agora, o sobrepreço é, em síntese, uma situação em que se paga mais do que se deveria para um produto, para um serviço. Né? Poxa, mas Gustavo, eu estou, por exemplo, no meio de uma pandemia, os preços aumentaram.
Percebam, mencionei, de forma indevida. Tem alguns elementos que a nossa investigação não vai nos permitir descobrir. Então, não obrigatoriamente a gente vai pegar um caso, não, aqui eu tenho sobrepreço, eu tenho indício de sobrepreço de 1000%, e aqui, obviamente, eu tenho um crime. Pode ser tantas coisas no meio da história, pessoal. Pode ser, por exemplo, o preço que estava ditado lá estava errado, a quantidade que estava escrita lá também estava errada, a descrição do item está errado. Né? A gente já pegou o caso, por exemplo, de uma lavadora, que na descrição que estava no sistema era uma lavadora X, só que na realidade era uma outra. Daí no sistema ficava aquele negócio absurdo, lavadora caríssima, muito mais cara que todas as outras compras que a gente tinha encontrado, um caso absurdo. Agora, quando você foi conversar com o gestor, percebeu-se que, por conta de uma limitação de sistema, eles registraram a lavadora no código errado. Né? E nessa brincadeira parecia que eles estavam ali praticando alguma irregularidade, que não estavam, ou ao menos não necessariamente. Então, bem, como saber se ele existe? Né? Reforçando, esse método nos permite averiguar um indício. Né? Ele não nos permite afirmar categoricamente que a gente tem sobrepreço. Quem vai definir isso são os órgãos de controle. É a Controladoria Geral da União, é o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Controladorias dos Estados e assim por diante. Okay? Então, voltando para o nosso painel de preços, vamos criar uma situação aqui hipotética em que, no nosso município, se adquiriu leite condensado. Né? Então, o prefeito ele comprou cerca de um município de Minas Gerais, né, em que se adquiriu 200 unidades ou 200 latas de leite condensado, cada unidade ao preço de R$ 7,00, né, R$ 7,25. Então, poxa, Gustavo, como é que eu vou saber se eu tenho sobrepreço ou não? Eu sei que está muito mais caro do que normalmente eu pagaria ali no mercado, ou então eu acho que esse preço está estranho, mas como eu posso afirmar isso com maior certeza? Como eu posso trazer algo objetivo? Vamos voltar lá para o painel de preço que eu mencionei para vocês antes, abrir a parte de materiais, vamos pegar aqui, ó, ano de compra, 2021, só para a gente pegar aquilo que é recente, então aqui, de certa forma, a gente está desconsiderando a inflação, ok? Nome do material, leite condensado. Então, está aqui, ó, leite condensado. Vocês viram, foram detectadas 260 compras de leite condensado aqui, certinho? Aqui embaixo, importantíssimo, unidade de fornecimento. A unidade de fornecimento é como aquele órgão, aquela entidade comprou aquele item. Eu posso comprar caixas de leite condensado, eu posso comprar latas, eu posso comprar, enfim, N coisa. Aqui, no caso específico, o que a gente vai fazer? Lata 395. Então, a gente quer só saber o preço da lata. O prefeito ele pagou R$ 7,25 pela lata, a gente quer saber quanto que custa, em média, ou nas compras, em nível nacional, quanto que eu pago por uma lata de leite condensado. Perfeito. Coloquei aqui. Tem descrição do item, então vocês percebem que tem vários filtros aqui. Vamos colocar o leite integral in natura, que é o tipo que o prefeito comprou, certinho? Então, ele detectou 53 compras, num valor total de R$ 3.060.749, ok? Vou colocar aqui avançar análise. Quando eu coloco avançar análise, ele vai me passar um panorama, ele vai me trazer um mapa interativo, ele vai me trazer uma série de informações que vão nos ajudar bastante a entender melhor o caso. Então, a gente viu aqui que o preço médio da lata é R$ 4,58, que a mediana é R$ 4,34, que o valor mais baixo que foi pago é R$ 1,99 e que o valor mais alto foi R$ 7,10. Se a nossa lata tinha sido R$ 7,25, eu já consigo ver, ó, tem algo estranho aqui. Esse 7,25 está maior que o valor mais alto que está aqui no painel de preços. Perfeito. O que eu posso fazer aqui ainda se eu quiser conseguir uma informação mais precisa? Gustavo, a gente está falando de uma compra em Minas Gerais. Se eu clicar aqui no mapa, no estado de Minas, ele vai me trazer só as compras de Minas Gerais. Então, aqui, ó, em Minas Gerais, a média é 4,75, mediana 4,40, o maior valor 6,60 e o menor valor 13,69. Perfeito. Então, tem aqui, vamos pegar um valor como parâmetro, o valor da média, 4,75. Ok? Como que eu vou definir se eu tenho um sobrepreço ou não? A gente vai voltar lá para a nossa apresentação. Okay? Vou mostrar para vocês aqui a forma, um instantinho. Pode colocar, pode compartilhar de novo, Renato.
Então, a gente tem uma fórmula matemática, pessoal, que é praticamente o valor que a gente tem como o valor pago, né, o valor contratado, que foi 7,25, reduzido, diminuído do valor paradigma. O que é esse valor paradigma? É o valor médio que a gente tem. Se o nosso valor médio ali tinha sido 4,75, então eu vou colocar 7,25 menos 4,75, dividido por 4,75, que é o valor que eu tenho como valor médio, né? Me deu aqui 6,25. O que isso aqui significa? Significa que o valor pago pela unidade da lata de leite condensado em Minas Gerais, no nosso caso fictício, ele é 625% mais alto do que a média. Okay? Isso aqui é um indício que a gente considera como um indício gravíssimo de sobrepreço, né, por razões tanto óbvias. Para vocês terem noção, a gente, enquanto diretoria de fiscalização, para considerar um caso de sobrepreço, caso grave de sobrepreço, a gente toma como parâmetro um valor de 30%. Se o valor está 30% acima, a gente tem um caso gravíssimo. Entre 15% ou entre 10% e 30%, a gente tem um caso grave. E assim por diante. Então, percebam, encontrei um caso estranho aqui, Gustavo. 625% a mais, está caríssimo, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, eu estou com esse valor aqui em mente. O que eu vou fazer? Eu vou procurar quem foi o fornecedor daquele leite condensado. Quem foi que forneceu? Qual empresa que forneceu? Quem são as pessoas envolvidas? Começa a juntar informação. Foi tal fornecedor, o contrato foi tal. Às vezes, vale a pena ler o contrato. Ver se aquele contrato ele tem alguma coisa estranha. Por exemplo, no contrato está dizendo que foi caixa. Foi caixa de leite condensado. Não foi a lata de leite condensado. Isso pode ser, por exemplo, às vezes uma dica de que tem algo na minha investigação que pode estar errado. Por outro lado, pode justamente agregar um elemento a mais. Vamos dizer que nesse caso específico a gente realmente achou elementos sérios. Né? Daí a gente parte para o terceiro ponto. Pode seguir, Renato. Que é, antes da gente apresentar uma denúncia, a gente trazer uma série de questionamentos. Okay? Então, primeiro deles, aquilo ali está violando uma lei? Como eu disse para vocês, o sobrepreço propriamente dito, ele não tem o que é o sobrepreço em termos objetivos. Okay? Não tem nenhuma lei, na nova lei de licitações, que inclusive criou alguns conceitos muito mais objetivos, a gente não tem o conceito de sobrepreço, por exemplo. Que a gente pode tentar enquadrar ali é um crime chamado de fraude ao processo licitatório. Infringe uma lei, então, diretamente? Não. Se não infringe uma lei, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Aí eu vou me questionar. Em primeiro lugar, isso viola algum princípio? E daí percebo que aqui a gente está falando de princípios constitucionais, mas isso aqui também pode tratar, por exemplo, de princípios partidários, de princípios pessoais. Eu sou um vereador do Novo, no Rio Grande do Sul, e o partido tem como ideais, por exemplo, a austeridade. Violou a austeridade. Então, sim, a gente já tem algo que claramente é moral. Princípios da administração pública, princípios da Constituição. Isso violou a moralidade? Isso violou a eficiência? Aquela nomeação. Eu nomeei, o gestor ele nomeou o filho dele para ser, digamos, secretário dele. Vai trabalhar na sala dele, vai ganhar ali um salário de 8 mil, 7 mil, não aparece nunca lá. Eu tenho aqui uma violação de um princípio, eu estou violando a moralidade. O servidor, ou então aquele contrato, ele não tem utilidade nenhuma. Negócio tosco. Não tem, por exemplo, no caso ali de Minas, não tinha porque eu comprar todas essas latas de leite condensado. Isso é inútil. Pode violar a eficiência. E daí uma terceira pergunta. Isso daí está denotando um mau funcionamento do órgão? Se eu estou pagando mais de 625% mais caro, a gente pode dizer que sim, denota um mau funcionamento de um órgão. E a partir do momento que a gente tem esse elemento, esse terceiro elemento, a gente tem uma irregularidade. Né? Pode seguir, né? Tendo uma irregularidade em mãos, a gente vai partir para a denúncia. Né? E aí tem dois caminhos principais aqui que a gente vai apresentar para vocês. Um caminho que é o caminho institucional e outro que é o caminho político. Né? No caminho institucional, uma oportunidade que vocês vão ter vai ser, por exemplo, entrar em contato com as controladorias, com os tribunais de contas, com o Ministério Público. No caso da União, vocês vão entrar em contato com a CGU, o TCU, o MPF.
Cada um desses órgãos, e vai estar lá no manual, vocês vão abrir, vai ter o link certinho, bonitinho para vocês acessarem. Cada um desses órgãos tem um canal específico de denúncia. Então, PCU, você quer prestar uma denúncia, tem uma irregularidade que você detectou, você vai lá preencher um formulário eletrônico. Se você tiver provas, você vai colocar as provas lá, vai anexar. Fechou o processo, e a parte mais legal é essa. Você tem como acompanhar, porque quase todos esses protocolos, eles são hoje em dia eletrônicos, e vocês conseguem acompanhar ao vivo. A denúncia foi recebida, a denúncia foi ignorada, a denúncia é isso, a denúncia é aquilo. Então, vocês podem protocolar essa denúncia em cada um desses órgãos. No âmbito dos estados, dos municípios, entre em contato com o Tribunal de Contas do Estado, entre em contato com o Ministério Público do Estado, entre em contato com a Controladoria, seja do município, seja do Estado, ok? Por outro lado, fora da via institucional, eu tenho a via política. Seria o quê? Vou entrar em contato com alguém que, às vezes, digamos, eu sou servidor, eu tenho medo de ser perseguido, com razão, já aconteceu outros casos que, por exemplo, machucaram pessoas que tentaram investigar alguma coisa, eu não me sinto muito seguro prestando uma denúncia no meu nome, né? O que vocês podem fazer é entrar em contato com um deputado federal, estadual, ou um vereador, que vocês confiem, né, para tratar da questão. Falar, senhor parlamentar, achei isso e aquilo, acho que é algo grave. Lembrem, trazer elementos ajuda muito. A gente recebe muitas denúncias dentro da nossa área, né? De tempo em tempo chega alguma denúncia para a gente. Quanto mais elementos são abordados, mais forte essa denúncia é e mais fácil na frente de um parlamentar agir. A partir de uma denúncia, o parlamentar ele pode adotar uma série de medidas. Ele pode apresentar um requerimento de informação, com a finalidade de conseguir obter mais informações sobre o caso. Ele pode apresentar uma proposta de fiscalização e controle para provocar o Tribunal de Contas a investigar determinada coisa. Eles podem apresentar representações, que basicamente é uma denúncia turbinada, é a denúncia do parlamentar. Então, esses são os dois principais caminhos para denúncia de irregularidade. Pode seguir, Renato. Daí, o que a gente entra aqui? Em âmbito nacional, antes o Renato mencionou o Fala BR, né? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Fala BR, né? Até dialogando com o que eu falou lá no início, pessoal, o Hugo mencionou, olha, tem um cadastro que é o cadastro do GovBR, né? Esse cadastro, ele é um cadastro que cada um de vocês tem. Então, se não tiverem, recuperem lá o acesso, ou então criem a conta de vocês. Aqui, rapaz. Belezinha, não. Rapaz, o Zoom aqui está me prejudicando. Vamos lá. Então, pronto, cheguei aqui. Então, no Fala BR, eu vou ter essa telinha aqui. Acesso à informação, denúncia, elogio, reclamação, simplifique, solicitação, sugestão. As mesmas abas que o Hugo mencionou lá atrás, okay, que tem no aplicativo. Eu quero apresentar uma denúncia. Então, abri aqui na aba denúncia. Opa, rapaz. Então, você vai abrir a aba denúncia, ok? Vai colocar o órgão que você quer apresentar a denúncia. No caso aqui, a gente vai apresentar uma denúncia para a Controladoria Geral da União. Okay? Percebam que é interessante. O Fala BR ele já está integrado com algumas controladorias de estados, de municípios, né? Não são muitos ainda. Então, às vezes, se vocês têm algum contato político, conhece alguém, pressionar para que o município adira ao Fala BR, para que ele utilize esse sistema, pode ser um bom caminho, que vai facilitar muita coisa, tanto para o município, que vai poder economizar dinheiro, adotando um sistema que já é utilizado em âmbito nacional, quanto para o cidadão, que vai ter um sistema muito mais seguro. Enfim, Controladoria Geral da União. Descrição. O que eu pretendo falar? Eu quero apresentar uma denúncia-crime. Vai preencher os dados da denúncia, você vai colocar aqui exatamente o que você quer denunciar, quais são os fatos que você investigou, qual o contrato. Lembrem de trazer todas as informações que vocês escolheram até o presente momento. Qual o contrato, quem são os envolvidos, por que eu estou achando que aquilo ali é estranho. Se eu souber de alguma lei que está sendo violada, falar a lei que está sendo violada. Quanto mais dados a gente tiver aqui, mais fácil vai ser o trabalho do controlador, daquele que vai estar ali para verificar se aquela denúncia tem fundamento ou não. Local do fato, vou colocar aqui, foi no Distrito Federal, no município de Brasília, dentro do Ministério da Saúde, por exemplo. Eu presenciei uma cena de pagamento de suborno, por exemplo. Vocês podem apresentar uma denúncia aqui também. Quem são os envolvidos? Aí você vai colocar o nome do gestor envolvido,
órgão que ele é vinculado, qual a função que ele desempenha. Fechou isso, vai clicar em avançar, vai aparecer uma tela de revisão da denúncia de vocês, e fechou, ok? Perfeito. O que mais? Qual outra funcionalidade eu tenho aqui que é interessante? Dentro da plataforma, a gente tem aqui uma aba Minhas Manifestações. Antes o Renato falou ali do acesso à informação. Nessa Minhas Manifestações, eu vou conseguir acompanhar tudo que eu fiz. Denúncias, pedido de acesso à informação. Então, aqui dentro, por exemplo, vocês vão conseguir ver todos os pedidos de acesso à informação que eu fiz. O último que eu fiz foi do Ministério da Defesa. Né? Clico aqui para abrir. Tem a resposta que eles me deram, eles me negaram o acesso à informação. Né? Clicando aqui em teor, eu consigo ver exatamente o que eu havia solicitado. Né? Então, solicitei informações sobre pensões a dependentes militares. Né? Eu aqui coloquei os fins da minha pesquisa. Isso aqui não é obrigatório, vocês não precisam colocar o porquê estão fazendo a investigação, isso é um direito de vocês, ok? E aqui, se eu tivesse ainda dentro de um prazo de recurso, eu poderia apresentar um recurso aqui. Agregando um ponto ao que o Renato disse. Pessoal, usem os recursos. Os recursos são um excelente caminho, muitas vezes, para vocês conseguirem virar o jogo. Já vi muito caso em que, no primeiro momento, a informação não foi fornecida e, quando se abriu o recurso, ela foi. Então, usem esse direito de vocês. Às vezes pode ser meio chato ter que protocolar o recurso, pode tomar tempo, mas assim, são 2, 3 minutos que vocês vão escrever um recurso, né, 5, e possivelmente em seguida vocês devem ter a informação que vocês tiverem. E se vocês não tiverem, percebam, eu deveria ter acesso a essa informação, não tem como, mas você agora já tem informações que comprovam que não estão te fornecendo acesso a essa informação. Às vezes, isso pode ser a prova até mesmo para uma denúncia. Né? Eu já vi muito caso, não estão fornecendo acesso à informação, estão sabotando o acesso à informação. Daí a primeira pergunta que vem, você abriu o recurso? Não abri. Se a pessoa não abriu, ela tem poucas provas de que de fato não forneceram acesso para ela, porque ela não fez uso de um direito dela. Agora, digamos, ela abriu vários recursos, ela mostrou que o pedido dela é um pedido razoável, é um pedido bem descrito, ela vai pegar aquilo ali e vai entregar na mão do Ministério Público, vai entregar na mão do Tribunal de Contas e vai ter muito mais facilidade para comprovar que, de fato, tem uma irregularidade ali. Okay? Então, enfim, esses são os principais pontos que eu queria abordar. Pode voltar aí para a apresentação, Renato. E é isso, a gente agradece a atenção de vocês, a gente fica à disposição de qualquer pergunta. Também tem os nossos contatos, o contato meu e do Renato. A gente trabalha na diretoria de fiscalização do Partido Novo. E é isso. Enfim, muito obrigado pela atenção.